Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, hoje eu vou entrar direto e reto na história da nossa musa Valéria. Bora lá! Mas então, eu conto ou você conta? A Valéria tem 3 filhos. Os 3 são meninos. Mas nessa história aqui, a gente vai falar mais do Pedro, que é o filho mais velho da Valéria. O Pedro, gente, ele tem os seus 15 anos. A vida da Valéria como mãe do Pedro nunca foi simples. Ela foi mãe bem jovem, ela até teve, assim, o apoio da família, mas não era um apoio que vinha fácil. E o pai biológico dele não era dos presentes, não. Não era. Era daqueles que a gente já conhece por aqui. Bom, tudo isso para falar que, por conta de muitas coisas que ela passou, relacionamentos abusivos e coisas do tipo, a Valéria se tornou uma mãe bem exigente. Ela cobra, ela puxa a orelha, ela não alivia fácil não. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre acaba recebendo elogios pela educação dos filhos, de amigos, quando ela vai no dentista, de qualquer lugar, assim, as pessoas sempre elogiam muito a Valéria. E ela falou: Eu sei que eu sou brava, mas, gente, são 3 meninos, né? Eu exijo deles o melhor que eles podem ser. tá certa, musa. O pai do Pedro, de verdade, quem cria, quem cuida, é o atual marido da Valéria. A Valéria já nem estava com o pai biológico do Pedro quando ele nasceu. E logo ela conheceu o marido dela e ele acabou criando Pedro junto com ela também. A Valéria é muito feliz com o marido, com os filhos e nessa fase da vida dela. Só tinha uma coisinha. Os 5 moravam num prédio que não tinha muito lazer, sabe? Piscina, quadra, parquinho, um entretenimento em que as crianças pudessem aproveitar mais seguras, né, dentro do prédio. E a Valéria sempre se perguntava: Como é que o Pedro e os meus outros filhos, né, que ainda são menores, vão conhecer outras pessoas da idade deles fora da escola? então eles resolveram mudar. Quando eles mudaram, foi um ótimo momento. Eles estavam organizando essa mudança e eles conseguiram achar um lugar com uma área de lazer para os meninos. Foi amor à primeira vista. O apartamento em si era um pouco menor que o antigo, mas o condomínio tinha tudo que eles procuravam: mercadinho, salão de cabeleireiro, vários parquinhos, espaço pet, piscina, clube. E dentro desse clube tinha academia, aulas ali fitness e também um restaurante. Eles mudaram e logo de cara o Pedro, que é uma criança super simpática e bem extrovertida, começou se enturmando, fez amizade com outros adolescentes da idade dele e vira e mexe ele saía, descia na quadra, jogava uma bola. Nunca ficava sem nada para fazer, né, gente? Quem cresceu aí em condomínio, que tem área de lazer, tem bastante gente, pode talvez aí entender o que eu tô falando. Num belo dia, a Valéria e sua família foram até o tal restaurante que tinha no condomínio, que ficava dentro do clube. E a comida era bem boa. O dono do restaurante, que aqui a gente vai chamar ele de chefe, porque além de dono do restaurante, ele era chefe de cozinha lá. A Valéria gostou muito da comida e a família também. Algumas coisinhas que eles perceberam assim que não estavam se encaixando era, por exemplo, o atendimento um pouco descoordenado, garçom sem ordem de prioridade, mas nada muito alarmante, sabe? A comida era boa, tudo era limpinho, então beleza. E nesse dia, eles acabaram descobrindo também que podia pedir delivery do restaurante que era dentro do clube lá pro apartamento, a qualquer momento. E aí, gente, foi passando um tempo e um dos amigos do Pedro, que aqui a gente vai chamar de Enzo,
começou a trabalhar fazendo entregas para esse restaurante. Entregas essas que a gente vai falar aqui, todas dentro do condomínio, tá, gente? A pé, nada que saia para fora ali da segurança do condomínio, era só dentro do condomínio. E aí o Enzo, amigo de Pedro, filho de Valéria, começou a fazer uma entrega ou outra. E um dia, quando Pedro chamou o Enzo para descer e bater uma bola na quadra, o Enzo disse: Poxa, hoje eu não vou poder, amigo. Eu vou ter que trabalhar fazendo as entregas do restaurante. Você não quer me ajudar? Vamos fazer essas entregas juntos hoje? O Pedro aceitou. Eles começaram a fazer algumas entregas juntos, por uns 2, 3 dias ali mais ou menos, até que o dono do restaurante, passado 3 dias, demitiu o Enzo e chamou o Pedro para conversar. Ele veio com um papo de que havia gostado da dedicação de Pedro e que Enzo não estava mais querendo fazer ali algumas coisas do trabalho, não estava satisfeito. E aí o chefe ofereceu ao Pedro a vaga do trabalho que era do Enzo. A Valéria, particularmente, achou essa postura um pouco estranha e até alertou o Pedro sobre essa dinâmica. Mas ele mesmo chamou o Enzo para conversar, o Pedro, perguntou se não tinha nenhum problema por ele e o Enzo falou: Não, amigo. Pode ir. Eu não vou, mas pode ir, fica tranquilo. Eu só parei de ir lá porque eu achei que era uma coisa, na verdade era outra. Mas tá tudo certo, pode pegar a vaga sim. Isso tudo que eu tô contando para vocês aqui estava rolando durante férias escolares. Pedro começou a trabalhar. A Valéria até ficou esperando. Será que esse dono do restaurante vai querer conversar comigo, com o pai do Pedro? Enfim, ela achou estranho, mas deixou tocar. Como era período das férias escolares e tudo ali era dentro do prédio, ela achou que seria uma boa incentivar e respeitar a autonomia do Pedro para dar uma chance para ele desenrolar sozinho também aquilo que seria a primeira experiência de trabalho dele. A nossa musa achou melhor celebrar com o filho aquela conquista, o fato dele ter arrumado um emprego sozinho e torcer por ele, ao invés de ficar jogando praga. Palavras dela. Passou a primeira semana de trabalho do Pedro e a Valéria começou a ficar aflita. Primeiro porque o horário de trabalho dele era das 5 da tarde às 10h30 da noite. O que ela pensava era: Que adolescente que trabalha esse horário? Eu nunca vi nem jovem aprendiz fazendo esse turno. E a segunda coisa que deixava a nossa musa aflita era porque o Pedro não tinha uma pausa durante esse período. O restaurante chegava a dar uma alimentação para ele, mas só depois do final do turno, ou seja, às 10h30 da noite, se eles tivessem terminado de fazer o trabalho. Essa comida, gente, que eles davam ali no final do expediente, não era suficiente para suprir a fome de Pedrinho. E quando ele chegava em casa, ele tinha que complementar com a janta que tinha lá. A Valéria tentava não parecer implicante, não confrontar, não pentelhar, mas ela questionava o filho, fazendo alguns comentários e mostrando que não estava sendo tão justa aquela relação profissional ao ver dela. No começo, a Valéria foi sutil, menos direta, mas vocês vão ver que isso vai mudar já já. Ela começou a ver o filho chegando todo dia tarde, cansado, não conseguia ver os irmãos, tomava banho e já dormia. E como eu falei, ainda tinha que complementar com a janta, porque a alimentação do restaurante era pouca e não era suficiente. No dia seguinte, Pedro acordava, fazia suas tarefas de casa, porque sim, ele tinha que fazer, nossa musa não dá mole, e já começava ali a se preparar para ir trabalhar. Ele estava tentando, ele estava se esforçando, pegando firme. E por conta disso, ele acabou abrindo mão de outras atividades que ele fazia e gostava para poder se dedicar a essas entregas. Pedro estava empenhado e orgulhoso. Quem nunca, né? Teve essa experiência, essa primeira dedicação profissional. E ele falava todo dia o que ele pensava em fazer com o primeiro pagamento dele.
Sabe quando você recebe seu primeiro pagamento, que você faz planos para o dinheiro, como você vai guardá-lo, como você vai gastá-lo? Só que, vendo aquilo, a Valéria ficava num estado constante de confusão. Enquanto ela estava orgulhosa e feliz por ele, ela também pensava: Pô, a gente se mudou para esse prédio justamente pro Pedro e os irmãos viverem mais momentos de lazer, fazer amizades, conhecer pessoas novas. E agora ele tá trocando isso por um trabalho que, na real, ele não tinha necessidade de ter. ele queria, mas não era algo que ia impactar financeiramente a família. Apenas a experiência e aquele orgulho, né, de trazer o próprio dinheirinho ali para o bolso. E aqui, gente, a Valéria começou a falar com os amigos, com a psicóloga, com o marido. Ela ficou dividida. Eu mando para vocês aí. O que vocês acham, hein? Porque assim, parte da Valéria achava importante ele aprender a ter responsabilidade, principalmente no trabalho, né? E sentir aquele peso também de conquistar algo. Mas a outra parte, lembrando que ele tinha 15 anos, ela pensava que talvez não era ideal ele viver aquela carga tão adulta naquele momento. E aí, nesse dilema, ela começou a se perguntar: Será que eu tô sendo muito protetora? Ou até um pouco negligente por deixar ele trabalhar? o que vocês acham? A Valéria refletiu e chegou a uma conclusão super clara na mente dela. Quando as aulas do Pedro voltassem, era melhor ele parar de trabalhar. E aqui eu concordo, né, gente? As aulas do Pedro voltaram, vamos dizer, em fevereiro, né? Voltariam. Ele estuda num período integral, das 7 da manhã às 4 da tarde. Não daria, de fato, para ele trabalhar, porque pelo horário ficaria corrido, né? E eu acho assim, como a Valéria, nesse ponto não tem conversa não. Estudo é prioridade e lugar de adolescente é estudando. Foi quando ela chegou a essa conclusão que se ele queria independência ou o próprio dinheiro, também precisava entender que às vezes a gente tem que abrir mão de algo no presente para construir algo maior depois. Com esse pensamento, a Valéria foi conversar com seu filho e ele aceitou, ele concordou. Mas quando ele foi avisar o chefe do restaurante, que era o dono também, né, como eu falei para vocês, que ele não poderia continuar ali quando começassem as aulas, o cara tentou contornar. Ah, Pedro, você pode sair da escola às 4 da tarde e vir direto pra cá, já que o trabalho começa às 5. O que você acha? Pedro comprou a ideia e tentou negociar com sua mãe, com o mesmo argumento do chefe. E aqui é quando a paciência da Valéria com esse chefe começa a diminuir cada vez mais. Porque uma coisa é o menino querer trabalhar, né? Outra é um adulto meio que insistindo em manter um adolescente numa rotina dessas. A vontade dela era de ir lá no restaurante e encerrar o assunto pessoalmente. Mas ela estava num autocontrole que vocês não têm ideia. A Valéria se segurou e pensou: Deixa ele aprender a se posicionar. Vou acompanhar, orientar. Se precisar, vou ajudar e colocar o limite. Mas por enquanto, vou deixar com o Pedro. esse trabalho, ele nunca teve um contrato, era como se fosse um freelancer, né, casual. E quando Pedro deu o aviso, porque sim, ele deu um aviso certinho, né, que seria o último dia de trabalho dele, ninguém, né, do contador, chefe, recepcionista, absolutamente ninguém falou nada sobre o dia de pagamento. Horas, cálculos, nada. E Pedro, sem nenhuma experiência com essas questões de trabalho, ficou o quê? Com receio de perguntar. Quem nunca, né, gente? A gente fica mesmo, meio com vergonha, dependendo, né? Assim, se é um primeiro emprego, a gente fica às vezes desajeitado. E aí parece, aí é uma opinião minha, né? Que é como se a gente estivesse fazendo um favor, né, para aquela pessoa. Mas não é, é seu de direito. E a gente tem que colocar os pingos nos is sempre, gente, e deixar tudo muito combinadinho desde o começo. É claro que a Valéria fez essas mesmas perguntas para o Pedro, questionou ele sobre isso. E ele disse que ele estava com medo de perguntar. A musa falou: Não, filha.
você não tá pedindo um favor. A gente trabalha para receber. Você trabalhou, deu aviso, é seu direito. Você precisa saber quando e quanto vai receber. É o mínimo, é o básico. Ok. No dia seguinte, então, dessa conversa com a Valéria, o Pedro criou coragem. Ele foi lá e perguntou sobre o pagamento, como seria e quando. O chefe informou que seria, gente, vamos colocar aqui, no dia 5 de fevereiro. E aí, eu vou dar para vocês mais ou menos quanto que é o salário total. 1.300. Esse seria um salário de um mês cheio trabalhado. Pedro ficou muito animado, gente. Imagina, 15 anos, ele achando que receberia ali os 1.300 completos, mas não, né? Ele iria receber apenas proporcional aos dias trabalhados. A Valéria, por outro lado, explicou para o filho. Ó, você vai receber proporcional, tá? Eles podem estar te falando isso, mas acho estranho. Esse deve ser o salário mensal. E aqui, uma pausa para fazer um questionamento que a Valéria levantou, que aí vocês vão comentando, tá? Deixando aí nos comentários. Ela diz: Será que eu sou muito implicante por achar que no seu primeiro emprego o patrão precisa sim ser mais didático? Será que eu tô querendo muito? Ou será que é da intenção do patrão as pessoas não terem clareza sobre isso? o que vocês acham, gente? Só sei que o tal chefe não explicou nada. Não fez cálculo, não deixou claro, só falou o salário e qual dia cairia. E a Valéria continuou orientando o filho, ensinando, falou para ele já colocar ali na agenda o dia, esperar o pagamento certinho no dia 5. Ela foi dando todos os toques necessários. E passado os últimos dias de trabalho, o Pedro não faltou um dia sequer até o último dia do mês. Muito contrariado, ele parou de trabalhar, mas obedeceu à mãe e entendeu que a escola precisaria de mais dedicação e seria mais importante também. Começaram as aulas e Pedro parou de trabalhar. Ele foi para a escola, passou o dia e no dia 5, nada. O chefe não tinha pagado ele. Lá vai Pedro perguntar o que tinha acontecido. E nisso, gente, tudo com orientação da Valéria, né? Do tipo, Filho, vai lá ver, vai perguntar. por enquanto ela estava ok. E adivinha o que o chefe falou pro Pedro? Eu disse dia 5? Desculpa, cara. Eu quis dizer o 5º dia útil. Então, é amanhã. Beleza. Pedro voltou chateado, meio murcho, meio capenga, mas acatou. Ok. A Valéria sabe que nossas frustrações fazem parte da vida, né? É bom também que ele aprenda como algumas empresas e pessoas funcionam na área de trabalho. Mas a Valéria não tem sangue de barata. Ela é mãe do Pedro, não chefe. E para ela, esse papo aí, que não era dia 5, era no 5º dia útil, já acendeu um alerta maior do que ela já estava tendo. Mas ela foi relevando. No dia seguinte, o dia que cairia o pagamento, a Valéria insistiu. Filho, vai lá. Quando dá 4h30, se o pagamento não tiver caído, já vai lá e pergunta de novo. Não caiu, né? Pedro foi lá e adivinha? O chefe tinha dito para ele que faria o pagamento no dia seguinte, ou seja, mais um dia. Só que esse dia seria um sábado. E é super raro, né, pagarem no sábado. Ainda mais se é um freelancer assim. Os alertas da Valéria já estavam assim, ó, mais do que vermelho, já estavam roxo e ligados. E nesse momento, Valéria decidiu que era hora de aparecer. Ela já tinha ficado tempo demais nos bastidores. Será que esse cara estava achando que ele poderia dar qualquer desculpa pro Pedro e que ele não teria nenhuma retaguarda? Definitivamente, o chefe ainda não conhecia a Valéria. Ela estava certa de que esse cara estava apostando na inexperiência do filho para tirar vantagem dele, testando assim os limites, mudando prazos, talvez até querendo passar a perna ali no calote. E aqui, a gente volta com o que ela disse no começo da história, mas com adendo. Eu sou muito exigente com meus filhos. Eu cobro que eles sejam o melhor que eles puderem. Mas também eu sempre vou lutar
para que o mundo seja o melhor possível com eles no que for do direito deles. Valéria não se considera uma pessoa barraqueira. Ela não gosta de brigas, mas ela se considera uma pessoa justiceira. Sempre foi, sempre será. Principalmente quando diz respeito às crias, é claro. Então, quando ele veio com essa aí de amanhã eu pago, a Valéria falou pro Pedro: Então, tá bom. Amanhã vamos juntos no restaurante cobrar o chefe e ele vai ter que te pagar. como eu falei, o amanhã era um sábado. E ela sabia que o cara só chegava ali por volta das, 5 da tarde no restaurante. Quando deu 5 da tarde, Valéria pegou o seu celular e mandou uma mensagem direto no WhatsApp do restaurante, falando o seguinte: Oi, tudo bem? Eu sempre peço comida com vocês, mas hoje o assunto é outro. Eu sou a mãe do Pedro, que trabalhou aí até o dia tal. Já fazem mais de 7 dias que ele saiu e nada do pagamento que era para ter sido feito alguns dias atrás. Você pode me dizer até que horário esse pagamento vai ser feito hoje? alguém, que ela não sabe quem estava ali com o WhatsApp do restaurante, né? Respondeu dizendo que o chefe tinha pedido para avisar que o pagamento agora seria feito na segunda-feira. Na hora, a Valéria respirou fundo e pensou: Não, não vai ser na segunda. Vai ser hoje. a Valéria percebeu que ela não estava falando com o cara porque a pessoa disse que ia repassar o recado. E a Valéria falou: Falou, minha filha, nem precisa. Eu tô descendo aí já já. Aliás, eu tô indo agora. a Valéria mandou uma mensagem pro Pedro, que estava na casa do seu amigo, do Enzo, lembram? E ela falou: Ó, eu tô indo lá cobrar. Trabalho não funciona assim. Você precisa receber. Te encontro lá. a Valéria, gente, nesse momento da história, ela estava com muita raiva por dentro. Mas ela foi tranquila. Ela não foi assim já, porque ela queria resolver as coisas na paz, já que era também pro filho dela. E de verdade, ela ainda tinha uma ponta de esperança de chegar lá e ouvir que, sei lá, tinha sido mal entendido, que o pagamento já estava resolvido. Mas pobre da Valéria, né? Ela chegou antes que o filho. Quando ela chega lá, a cena é a seguinte: o restaurante tinha umas 4, 5 mesas ocupadas, vamos dizer que tinha, sei lá, 15 pessoas lá, comendo, bebendo, tudo normal. Quando a musa viu que tinha gente lá, na cabeça dela ela pensou: É claro que ninguém aqui vai querer escândalo, causar desconforto. aparentemente, ela estava bem errada, viu? Valéria mal tinha se identificado na recepção do restaurante, quando de repente o chefe, que é o dono, né, sai lá da cozinha. A cena era chapéu de chefe na cabeça, avental amarrado, suor caindo pelo rosto, pano enxugando as mãos, rosto vermelho. Claramente, no meio de algo, ele estava ali na cozinha. E o mau humor vinha estampado na cara. Ele veio então na direção da Valéria, simplesmente aos gritos. As mesas, que estavam cheias de gente, começaram a prestar atenção e fazer silêncio. Os atendentes, os garçons e até o entregador que estava lá retirando comida, todo mundo parou para ver o que estava acontecendo. Mas sabe o que é o mais louco de tudo? Ele veio aos gritos, com a Valéria ali, xingando, e falando assim: gente, Quando você pediu comida aqui, você foi mal educada. oxe, era mentira. Mas sei lá, vamos supor que era verdade. O que o cu tem a ver com as calças, como dizia minha mãe? Que ela tenha sido mal educada num outro dia aleatório? O que isso tem a ver, gente? Não tem nada a ver ao fato que ele devia Pedro. Além do que era uma mentirada. Ela nunca foi mal educada com ninguém do restaurante. Naquele mesmo segundo, a Valéria entendeu exatamente o que ele estava tentando fazer. Ele queria que ela desviasse do assunto, que se defendesse, queria constrangê-la e inverter a situação. Essa era a intenção dele. Mas a Valéria sacou de cara e ela não ia dar o que ele queria com esse truque barato. Quem começa gritando não quer diálogo. Ele queria plateia.
O chefe não queria conversar, não queria negociar e ele queria transformar aquela situação num espetáculo para constrangê-la e se proteger. Criar talvez uma narrativa que fosse a favor dele. E ao mesmo tempo, com certeza, ele queria que a Valéria se sentisse, gente, meio que envergonhada, sabe? Por estar ali exigindo o mínimo. Ela não pensou 2 vezes. Reagiu de uma forma tão direta e natural que na mesma hora ela começou a igualar o tom de voz, com um tom firme e claro. Meu filho trabalhou todos os dias, sacrificou suas férias escolares, seu lazer, e agora você está recusando a pagar o menor de idade pelos dias de trabalho? Você acha que ele é um menino sem respaldo dos pais? Ele não é. Eu tô aqui e você vai cumprir a sua parte. O chefe, ainda aos gritos, continuava a acusar a musa sobre algo que nem aconteceu, gente. Mas a Valéria virou ali uma papagaia vitrola, repetindo a mesma frase, para dar aquela quebra nessa tentativa, nesse truque barato que ele estava ali de desestabilizá-la. Pode até ser a arrogância dela, mas ela fica imaginando. Será que ele percebeu que mexeu com a pessoa errada? Porque nesse pé aí, o restaurante já estava todo ouvindo, os funcionários do clube, as pessoas da academia, até o segurança se aproximou para entender o que estava acontecendo. E ela explicou toda a situação. Todo mundo ali conhecia o Pedro, sabia que ele estava trabalhando e ficaram indignados. Como assim ele não quer pagar o seu filho? O restaurante vive cheio. Eu vejo o Pedro trabalhando aqui todos os dias. E outras vozes ali que foram levantando e se indignando, né? Logo depois também veio uma moça que era da administração do clube, que ouviu a discussão, viu um tumulto, perguntou o que estava acontecendo. E, gente, Brasil, né? Eu amo. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. O pessoal da mesa ali que estava jantando também queria entender. E a Valéria, sem vergonha nenhuma, repetia tudo de novo, tintim por tintim, em alto e bom som para quem quisesse saber o que era que estava acontecendo e que aquele cara devia o filho dela. A essa altura, já nem era mais ela falando. Ficou evidente que ninguém estava achando razoável o que ele estava tentando fazer. E aí, o pessoal foi se comovendo junto com a Valéria. E pela reação do segurança e das pessoas ali do clube, todo mundo que ouviu o lado dela acreditou nela de primeira. O que ela acha que é porque todo mundo já conhecia meio que a laia desse cara, sabe? Nisso, o pau torando, o barraco ali, né, um barraco controlado no ápice, chega Pedro. O tom do chefe do restaurante, que estava aos gritos, estava nervoso, mudou da água para o vinho nesse momento. Ele parou de gritar, parou de ofender, parou de falar coisas sem sentido e começou a pedir desculpas em cima de desculpas. O objetivo da Valéria era um só. Não quer ver eu aqui? Pague. Não quer me escutar? Pague. Ela disse que a adrenalina dela já estava a 1000. Até parece que ela admitia esse cara gritar com ela. Aliás, qualquer homem gritar com ela. E quando o chefe ligou para o contador dele para saber aonde estava esse dinheiro, adivinha, gente? Acho que nem, né? Tá aí muito claro. O contador dele nem sequer sabia quanto que estavam devendo a Pedro. E se bobear, gente, nem sabia que Pedro estava lá trabalhando naquele mês. Ninguém tinha calculado os dias de trabalho dele. E ele confessou que nem na fila de pagamento o Pedro estava, confirmando que no dia seguinte, ou na segunda, não teria nada que cairia na conta do Pedro. Era mesmo um calote que esse cara estava tentando dar, né, gente? Pelo amor de Deus. Se eles não tivessem ido lá, provavelmente essa história ainda ia se arrastar por um bom tempo. O mais engraçado é que, sei lá, não deu nem 5 minutos que o Pedro estava lá, o dinheiro caiu na conta. Olha só, que fácil, que rápido. Como eu falei, não era o dinheiro cheio. Pedro recebeu proporcional aos dias trabalhados. Mas ele recebeu. E era isso que importava. O certo, o justo e o certo. Quando o pagamento caiu, o chefe mais uma vez mudou de postura e chamou Pedro com um discurso que
Ô, Pedro, não precisava ter chegado a esse ponto, né? Poderíamos ter conversado. Lamentamos muito. O Pedro tentou conversar, gente, perguntou, mas não teve conversa. Teve apenas mentiras de um cara falando que ia pagar ele, sendo que nem planejamento para pagar Pedro esse cara tinha. Salafrário. É importante deixar claro aqui que a Valéria não foi lá só cobrar dinheiro. Não é só pelo dinheiro. Ela foi mostrar ao Pedro que dignidade não se negocia. Ela foi mostrar que ele não está desamparado. Ela sabe que a vida é difícil, que ele vai ter que se virar, né, aprender muitas coisas sozinho. Mas se a mãe não serve pra isso, serve pra quê? Palavras dela. Ainda naquele dia, o amigo do Pedro, lembra, gente, do Enzo, comentou com a Valéria: Tia, você tá super certa. Quando eu trabalhei lá, esse cara me pagou depois de semanas cobrando e ainda me pagou errado. Por isso que eu não quis ir atrás. Deixei pra lá, sabe? Fui bobo. Mas ainda bem que você não desistiu. Tá vendo? Tá vendo, gente? Pra mim é uma coisa só. Ele se aproveita dos menores de idade pra fazer esses trabalhos, às vezes achando que o pessoal vai ficar com vergonha, vai ficar naquilo que eu falei, né? Você não tá fazendo um favor, você tá fazendo o mínimo, que é cobrar o dinheiro que é seu por direito. E tem muitos jovens que às vezes é a primeira experiência profissional, e eu entendo, porque eu já fui assim também em alguns momentos, que ficam com vergonha. Mas, gente, não é um favor, não. É seu por direito. E o Enzo saiu de lá porque ele estava cansado de não receber, de cobrar, e ainda nem foi pago o dinheiro certinho que ele trabalhou. O Pedro, gente, estava muito feliz. Muito, muito, muito. Ele disse: Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu te amo infinitamente. Ai, gente, que fofo. A Valéria ficou muito feliz também. E amou saber que ele se sentiu acolhido. E entendeu. Ela não foi lá fazer ele passar vergonha. Ao contrário, a mensagem era: Eu confio em você, mas eu nunca vou te deixar sozinho se alguém passar do limite. além disso, ela conversou com Pedro também depois, né, para ele refletir mais sobre o que tinha acontecido e para que ele aprendesse também para as próximas vezes. A gente precisa se impor para garantir o que é nosso, porque o mundo nem sempre vai achar que é justo. E nem sempre vai ser justo. Sempre vai ter alguém tentando aproveitar de quem não se posiciona. Os manipuladores contam com o silêncio. Musa, você arrasou, arrasou, fez um barraco com classe aqui, na minha opinião. Eu perguntei: "Tá, mas e aí? Agora que tá tudo resolvido, vocês estão comendo no restaurante?" E não, né, gente? Ela nunca mais vai pedir nesse restaurante. Essa história é bem recente, é desse ano. Vai que essa comida vem temperada com ressentimento ou com alguma coisa pior. Mas o que importa é que naquele dia ela fez o que precisava ser feito. E ela sentiu que o trabalho dela de mãe foi cumprido e assim levando também a aflição dela embora. Como eu disse, não era só pelo dinheiro, mas sim pelo valor dele, pelo respeito e pela vida, que vai sim tentar diminuir os filhos dela. Mas o papel da Valéria é lembrá-los do tamanho que eles têm. Ufa! Essa é a história da Valéria, gente, que eu amei. É mais uma da série Não Mexa com Minhas Filhas, Não Mexa com Meus Filhos, né? E eu achei muito importante essa liberdade que ela deu para ele fazer as escolhas de trabalho. Eu gostei que, em vez de criticar ou ficar preocupada, ela celebrou isso com ele, que é uma coisa que, por ter uma mãe super protetora, eu, Mari, não, eu tive, sempre tenho o apoio da minha mãe, mas uma proteção, às vezes, que vem muito exagerada, que vinha, né? E eu sempre fui muito mais, assim, corajosa, despachada do que minha mãe. Eu raramente fui do time Pedro, assim, de ter vergonha, né? Porque eu sou mais cara de pau. Acho que vocês que me escutam aqui há algum tempo já deu pra perceber um pouco como é o meu jeito, né? Eu sou direta e reta e eu fui uma adolescente assim, eu fui uma criança assim e imagino que isso não vai mudar na vida adulta. Eu fico muito feliz em ver que você conseguiu defender o Pedro, ao meu ver, da melhor forma, mostrando para ele ali respeito, o valor do dinheiro, né, que é mais do que valor,
é aquilo que a gente conquista, é aquilo que a gente planeja, né, guardar o dinheirinho, e ver também que o Pedro recebeu isso muito bem e gostou muito de tudo que foi feito por ele. Vocês são demais, família! Quero saber, vocês aí já tiveram alguma experiência que o filho de vocês começou a trabalhar, alguém tentou engambelar, tentou enganar, vocês foram atrás, ou sei lá, isso já aconteceu com vocês, mais jovem, ou até mesmo na vida adulta, né, gente? Porque, como ela falou, manipuladores contam com silêncio. Infelizmente, isso pode acontecer com qualquer um. O importante é como a gente lida com a situação. E, ao meu ver, vocês lidaram muito bem. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!